Sejam bem-vindos à nossa preleção sobre a magia e poder, um mergulho fascinante nos reinos da espiritualidade, da criação consciente e da busca pelo extraordinário. Hoje, estamos reunidos com uma comunidade de buscadores, exploradores do oculto e amantes da magia em todas as suas formas. Seja esta a sua primeira incursão nos mistérios mágicos, ou você já trilha o caminho há tempos, este conteúdo é para nós, pois cada um de vocês traz uma energia única e valiosa para essa conversa. Ao longo desta caminhada, vamos explorar juntos os intrincados laços entre a magia e o poder, desvendando os segredos que permeiam essa conexão ancestral. Desde rituais que transcendem o tempo e até a manifestação consciente de nossos desejos mais profundos, cada tópico é uma peça do quebra-cabeça que nos levará a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do vasto potencial que reside dentro de cada coração aqui presente. Prepare-se para mergulhar em um diálogo enriquecedor, cheio de insights, práticas mágicas e reflexões que inspirarão a expansão da consciência. Estamos todos unidos por esta curiosidade inata que nos impulsiona a explorar os limites do conhecido e a abraçar o mistério que permeia cada momento da existência. Agradeço a cada um de vocês por trazer a sua luz a esta reunião virtual. Vamos nos permitir ser cativados pelo encanto da magia e descobrir juntos o poder que reside não apenas no universo ao nosso redor, mas também dentro de cada um de nós. Sem mais, que o conteúdo da vibração da magia que habita em todos nós e uma jornada coletiva em direção ao poder que emana do coração. Que o espírito da magia esteja conosco nesta jornada extraordinária. Obrigado. Boa noite, senhores. Estamos novamente aqui para dar continuidade à palestra Magia e Poder em sua quarta parte. E nessa parte nós estaremos abordando a magia e psicologia. E dentro dela, uma área muito vasta, nós vamos abordar especificamente a magia como uma expressão do inconsciente. E essa temática ela está dividida em 6 tópicos, sendo o primeiro, como vocês podem observar na tela, símbolos e arquétipos, o segundo, rituais e psicodrama, o terceiro, conexão com o divino interior, o quarto, manifestação de desejos e medos ocultos, o quinto, transformação e crescimento pessoal, e o sexto e último, a resolução de conflitos internos. Muito bem, a magia, ao longo dos séculos, ela vem se apresentando de forma fascinante e tem fascinado a humanidade, transcendendo fronteiras culturais e temporais. Uma abordagem intrigante para compreender essa prática ancestral é considerá-la como uma expressão do inconsciente humano. Em seu cerne, a magia muitas vezes se revela como um reflexo dos desejos, medos e anseios que residem nas profundezas de nossa mente. No âmago dessa conexão entre magia e inconsciente está a crença de que, ao manipular símbolos, rituais e energias ocultas, podemos moldar a realidade de acordo com os nossos próprios desejos. Isso não apenas sugere uma poderosa ligação entre a mente e o mundo exterior, mas lança luz sobre a natureza dual da magia, uma expressão tanto individual quanto coletiva do inconsciente. Os feiticeiros, xamãs e praticantes de magia, ao longo da história, agiram como mediadores entre o consciente e o inconsciente,
Seus rituais muitas vezes incorporaram símbolos que têm significados profundos, enraizados na psique coletiva de uma sociedade. A utilização de tais símbolos e simbologia cria uma ponte entre o consciente e o inconsciente, permitindo que a magia se torne uma forma de comunicação com os aspectos mais profundos da psique humana. Além disso, muitas vezes está intrinsecamente ligado às emoções e aos estados de espírito. Feitiços e rituais são frequentemente realizados em momentos de intensidade emocional, quando o inconsciente está mais acessível. Essa sincronização entre magia e emoção destaca a natureza intrinsecamente humana dessa prática, pois ela se torna uma expressão vívida de nossas esperanças, medos e paixões mais profundas. Por meio da magia, os indivíduos podem buscar entender e influenciar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os recessos mais obscuros de sua própria psique humana. Em essência, a magia como expressão do inconsciente é uma jornada para explorar as profundezas da mente humana, uma busca pela transcendência das fronteiras do consciente para alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo que nos cerca. Assim, a magia persiste como um testemunho duradouro da interconexão entre o místico e o psicológico, uma dança eterna entre a mente consciente e o vasto reino do inconsciente. Uma outra abordagem abordada é os símbolos e arquétipos. Entrelaçados nas tramas da psique humana, constituem uma linguagem universal que transcende as barreiras culturais e temporais. Essas formas simbólicas, presentes em mitos, sonhos e rituais, revelam a essência atemporal da experiência humana e conectam-se ao inconsciente coletivo. Os símbolos, por sua vez, e por sua natureza polissêmica, carregam significados que ultrapassam as fronteiras da linguagem verbal. São veículos de comunicação profunda, capazes de transmitir ideias complexas e universais de uma maneira que vai além das limitações das palavras. Desde os antigos mitos até os símbolos contemporâneos, essa linguagem simbólica serve como um meio de expressão que ressoa nas profundezas da psique, invocando respostas emocionais e intuitivas. Os arquétipos, por outro lado, são padrões recorrentes e universais que emergem em mitos, contos de fadas e imagens coletivas. São personificações de forças fundamentais e temas arquétipos, como o herói, a sombra, a mãe, o pai. Jung, o renomado psicólogo suíço, postulou esses arquétipos. São elementos intrínsecos ao inconsciente coletivo da humanidade, moldados pela repetição de experiências ao longo das eras. A interseção entre símbolos e arquétipos revela-se especialmente poderosa quando explorada em conceitos culturais. A cruz, por exemplo, não é apenas um símbolo cristão, mas também um arquétipo que representa a jornada, o sacrifício e a redenção. Da mesma forma, a figura como um herói em busca da verdade ou a mãe protetora encontram expressões variadas de diferentes culturas, unificando a diversidade humana sob um manto simbólico comum. Porque todos nós nascemos sob a égide da cruz e morremos sob a égide do X. Quando se compreende isso, se compreende a jornada, o sacrifício, a redenção. Ao compreender e explorar a linguagem dos símbolos e arquétipos,
os indivíduos podem desvendar camadas mais profundas de significado em suas próprias vidas. A análise simbólica e arquétipica pode oferecer insights sobre os conflitos internos, aspirações e desafios pessoais, guiando uma jornada de autoconhecimento e crescimento. Assim, as riquezas desses elementos transcendem o meramente estético, permeando o tecido da experiência humana como uma tapeçaria rica em significados e conexões. Uma outra questão é os rituais e psicodrama, ambos intrinsecamente ligados à expressão humana e à compreensão de si mesmo. Convergem em um espaço onde a realidade e a representação simbólica se entrelaçam. Os rituais, há muito tempo presentes nas culturas ao redor do mundo, são cerimônias simbólicas que marcam transições, celebram conquistas ou ainda a transcendência. Por outro lado, o psicodrama, desenvolvido por Jacob Levi Moreno, é uma técnica terapêutica que utiliza a dramatização para explorar e resolver questões emocionais e psicológicas. No cerne dos rituais está a noção de que a repetição de gestos, palavras e símbolos podem transcender o mundano, conectando-se a um significado mais profundo. Por isso nós temos esses mantras que se utiliza, e eu conheço alguns, entre eles o Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, e a repetição, tanto como o terço, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, seja feita. Entende? Essa repetição, ela reverbera no espaço e no tempo e faz a mente transcender. Essas práticas proporcionam um espaço ritualístico onde as fronteiras entre o ordinário e o sagrado, o consciente e o inconsciente, tornam-se permeáveis. Os rituais oferecem uma estrutura simbólica que ajuda os indivíduos a dar sentido às experiências, facilitando a transformação pessoal e coletiva. O psicodrama, por sua vez, compartilha a premissa de que a representação simbólica é uma ferramenta poderosa para explorar a psique. Ao utilizar técnicas teatrais, os participantes são incentivados a representar aspectos de suas vidas, interações e conflitos. Essa dramatização não apenas oferece uma perspectiva externa para a reflexão, mas também permite a exploração de emoções profundas e frequentemente reprimidas. Tanto que em sessões na religião dos orixás, a repetição da dança e dos cânticos, ela é uma constante e ela produz uma reverberação de todo o ambiente, produzindo toda uma vibração energética que faz a mente transcender. E é um exemplo de psicodrama. Quando os rituais e psicodrama se entrelaçam, emergem possibilidades fascinantes de cura e autodescoberta. Os rituais fornecem um contexto simbólico que amplifica a intensidade do psicodrama, transformando de uma simples encenação a uma experiência profunda, significativa. Da mesma forma, o psicodrama traz uma dimensão terapêutica aos rituais. Enriquecem sua capacidade de facilitar a compreensão e a resolução de questões emocionais. Ambos os elementos, em sua união, oferecem um espaço onde a imaginação, a simbolização e a expressão emocional convergem. Essa interseção entre rituais e psicodrama proporciona uma via única para a exploração da psique humana, um caminho que transcende as limitações do discurso verbal
permitindo uma compreensão mais profunda do eu e das relações interpessoais. Assim, a combinação dessas práticas oferece um terreno fértil para o florescimento pessoal e a transformação psicológica. Uma outra questão é essa conexão levar até o divino interior. Não é olhar para fora, não é olhar para a cruz, é olhar para o túmulo, que é o próprio corpo. A busca pela conexão com o divino interior é uma jornada intrínseca à experiência humana. Uma exploração das profundezas da alma em busca de significado e transcendência. Em meio às complexidades da vida cotidiana, muitos indivíduos anseiam uma ligação mais profunda com algo que vai além do tangível, buscando uma fonte interna de sabedoria, paz e inspiração. Essa busca não está vinculada a uma tradição espiritual específica. Não. Mas transcende fronteiras religiosas, culturais e filosóficas. É uma jornada interior que convida à introspecção e à contemplação. Uma tentativa de compreender a natureza especial do ser. A conexão com o divino interior muitas vezes é descrita como uma experiência transcendental, uma comunhão com o eu mais profundo que, por sua vez, está interligado com algo maior e mais significativo. Essa busca pode se manifestar de várias maneiras, incluindo práticas espirituais, meditação, contemplação da natureza, ou mesmo a expressão criativa. A música, a arte de esculpir ou desenhar, imprime uma imagem psicológica. Através desses meios, o indivíduo busca arquitetar a mente, estruturá-la e aquietá-la também. Acalmar, abrir o coração e sintonizar-se com a presença interior que transcende a agitação do mundo externo. A conexão com o divino interior também está enraizada na ideia de que cada ser humano é portador de uma centelha divina, uma essência sagrada que é a fonte de amor, compaixão e sabedoria. Essa centelha impulsiona a alma, e a alma, por sua vez, impulsiona o corpo. Reconhecer e nutrir essa centelha interior é considerado não apenas uma jornada pessoal, mas uma das limitações autoimpostas. Para emergir com uma compreensão mais clara e uma conexão mais profunda com a própria essência. Em última análise, a busca pela conexão com o divino interior é uma expressão da busca interna por significado e propósito. É sentido da vida, é ter sentido na vida. Qual que é o seu propósito nessa vida? É um chamado para além das superficialidades da vida cotidiana? Uma busca pela verdade interior que ilumina o caminho em direção a uma existência mais plena e significativa? Nessa jornada, os indivíduos descobrem que a verdadeira divindade reside não apenas nos céus distantes, mas também e principalmente nos recessos mais profundos do seu próprio ser. Nós somos o limiar da manifestação divina nesse plano existencial das formas. Nós possuímos dentro de nós a luz e as trevas. E cabe a nós promover a paz entre essas duas manifestações de um mesmo ser. Uma outra questão, o fenômeno da manifestação de desejos e medos ocultos. A manifestação de desejos e medos ocultos é um fenômeno fascinante que permeia a psique humana.
revelando-se nas complexidades das escolhas, ações, até mesmo nos padrões inconscientes que moldam a realidade de cada indivíduo. Esses desejos e medos, muitas vezes ocultos nas profundezas do subconsciente, têm o poder de influenciar não apenas a jornada pessoal de alguém, mas também o curso de eventos na esfera mais ampla da vida. Os desejos como força motrizes, sim, como forças motrizes, têm a capacidade de criar uma narrativa interna que direciona as escolhas e as ações de uma pessoa. São como sementes plantadas no solo fértil da imaginação, crescendo e moldando o caminho à medida que buscam encontrar a expressão neste mundo tangível ou neste plano existencial das formas. A manifestação desses desejos pode assumir formas variadas, desde a busca de realização profissional até a procura por relacionamentos significativos, tornando-se motores invisíveis que impulsionam as pessoas em direção aos seus objetivos. Por outro lado, os medos ocultos exercem uma influência igualmente poderosa, muitas vezes atuando como sombras que sutilmente moldam as decisões e limitam as experiências. Esses medos podem ter raízes profundas, enraizadas em experiências passadas, traumas não resolvidos ou nas complexidades da psique individual, que remete ainda àqueles que aceitam as vidas passadas. A manifestação dos medos ocultos pode ser traduzido em evitação de situações desafiadoras. Autossabotagem é incrível, mas traduz em autossabotagem. Ou na criação de barreiras emocionais que impedem o pleno florescimento pessoal. A interação entre desejo e medos ocultos é uma dança invisível que ocorre nos bastidores da consciência. Às vezes os desejos podem ser uma resposta a um medo profundo, buscando preencher um vazio interior ou proporcionar uma sensação de segurança. Em outros casos, os medos podem surgir como uma reação ao desejo, representando os obstáculos percebidos que podem surgir ao buscar a realização pessoal. Quantos que hoje não vivem o drama de desejar tanto e o seu desejo não se realiza porque esse desejo se manifesta no mesmo potencial, em um antagonismo medroso? Isso é dúvida. É preciso ter fé. Compreender essa dinâmica complexa entre as manifestações e desejos e medos ocultos é um convite à autoexploração e ao crescimento pessoal. Ao trazer à luz essas forças subjacentes, os indivíduos podem ganhar maior clareza sobre suas motivações, enfrentar os medos que limitam o seu potencial e alinhar suas ações com desejos autênticos que residem em seu âmago. Nesse processo, a jornada de manifestação se transforma em uma jornada de autoconhecimento, onde a luz da consciência dissipa as sombras que obscurecem a verdadeira essência de cada ser humano. E diante disso, almejando um passo além, nós temos a jornada de transformação e crescimento pessoal. É uma narrativa intrínseca à experiência humana, uma odisseia em direção à autorreflexão, à autodescoberta, à autotranscendência. É um caminho sinuoso, muitas vezes desafiador, que leva os indivíduos a explorar as profundezas de sua própria psique, desvendar camadas ocultas de si mesmo e emergir com versões mais autênticas e capacitadas. É necessário ir às profundezas do ser,
descer ao abismo da existência como a semente que é enterrada na escuridão da cova da terra. Mas de lá ela morre e ressuscita em um estado renovado de vida, que é uma bela árvore, uma bela planta. Então a transformação pessoal é muitas vezes catalisada por eventos significativos, desafios inesperados ou pontos de virada na vida. Esses momentos, embora possam parecer disruptivos à primeira vista, muitas vezes servem como impulsionadores cruciais para a reflexão profunda e a reavaliação das prioridades e valores. A adversidade nesse contexto pode se tornar um solo fértil para o crescimento, porque a semente morre, mas dela ressuscita ou renasce uma árvore. E ela proporciona a oportunidade de superar os obstáculos, descobrir forças internas e interiormente desconhecidas. O cerne da transformação pessoal reside na disposição de enfrentar as mudanças, de abraçar o desconhecido com coragem e curiosidade. É um processo que transcende a zona de conforto. Ela não é agradável. Ela desafia padrões enraigados e crenças limitadoras. Ao questionar essas narrativas internas, os indivíduos começam a reconstruir sua identidade com base na autenticidade do seu ser e na expressão genuína de quem são. A busca pelo crescimento pessoal muitas vezes envolve a exploração de novos horizontes, seja por meio de aprendizado contínuo, novas experiências ou conexões significativas. É uma jornada que se alimenta de autoeducação e do desenvolvimento constante, impulsionando os indivíduos a expandir seus horizontes mentais e emocionais. A abertura para a mudança é uma adaptação a novos contextos, tornam-se habilidades essenciais nesse processo de crescimento contínuo. A transformação pessoal também está intrinsecamente ligada à compreensão e aceitação de si mesmo. Isso não quer dizer permanecer no estado de ignorância, mas sim evoluir dele e compreender que, se ainda alguma ignorância existe, algum vício, algum mau costume, com certeza essa compreensão levará à evolução e à libertação desse estado de ser. Isso implica em reconhecer as próprias sombras internas, enfrentar medos ocultos e abraçar a totalidade do ser, luz e escuridão. À medida que os indivíduos integram esses aspectos menos iluminados, surge oportunidade para a cura de si mesmo e a construção de uma fundação mais sólida para o crescimento pessoal duradouro. Em última análise, a jornada de transformação e crescimento pessoal é uma exploração fascinante e contínua. Cada passo ao longo desse caminho é uma oportunidade de evoluir, aprender e se tornar mais resiliente. É um compromisso consigo mesmo. Uma jornada que transcende o destino final, pois é o próprio processo que enriquece a vida com significado e profundidade. Nessa busca constante, nós nos defrontamos e buscamos a resolução de conflitos internos, que representa uma jornada interior delicada, uma busca pela harmonia e equilíbrio em meio às turbulências emocionais e mentais que habitam a psique humana. Esses conflitos, muitas vezes enraizados em experiências passadas, crenças enraizadas ou dualidades inerentes à condição humana, criam um cenário interno de tensão que clama
por compreensão e reconciliação. O primeiro passo na resolução de conflitos internos é o reconhecimento corajoso das tensões subjacentes. Isso requer uma profunda autoconsciência para identificar as forças opostas que lutam dentro de si mesmo. Seja na dicotomia entre o desejo e a responsabilidade, a luz e a sombra, ou qualquer outra dualidade que permeia a psique. O confronto com essas dualidades podem ser desconfortáveis, mas é também um ato de coragem e autenticidade. Ser autêntico. Olhar para as partes conflitantes de si mesmo com compaixão, sem julgamento, é um ponto crucial na jornada de resolução. Mas isso não quer dizer que seja necessário ser permissivo. Isso envolve explorar as raízes dos padrões comportamentais. Padrões. Examinar crenças limitadoras, como muitas seitas e religiões hoje têm. Muitas vezes, revisar experiências passadas para reinterpretá-la sob a luz mais compassiva. A resolução de conflitos internos muitas vezes exige a disposição de abandonar velhas narrativas. Velhas narrativas, das quais há apenas metade da verdade. O restante é a construção para o conforto psicológico do ser, nem sempre recheadas de verdade. E abandonar as velhas narrativas é necessário abraçar novas perspectivas. Isso implica cultivar uma mentalidade de crescimento, permitindo-se evoluir e adaptar-se às mudanças internas. A flexibilidade mental e emocional torna-se, assim, uma habilidade essencial na construção de uma base mais sólida e integrada. Além disso, a expressão criativa, seja por meio da arte, escrita ou outra forma de manifestação, pode servir como um veículo valioso para a exploração e transformação de conflitos internos. Essas formas de expressão proporcionam um espaço seguro para dar voz às emoções reprimidas, permitindo uma liberação terapêutica e um meio de integração. A resolução de conflitos internos é uma jornada contínua. Não é o destino final, é a viagem. É o trajeto. É um compromisso consigo mesmo, um processo de autodescoberta em constante evolução. Ao enfrentar e abraçar as dualidades dentro de si mesmo, os indivíduos podem trilhar um caminho de crescimento pessoal e equilíbrio emocional. Equilíbrio, ainda que tenso. O estado de equilíbrio ele pode ser tenso, mas ele é o equilíbrio emocional, construindo uma base sólida para uma vida mais autêntica e significativa. Queridos participantes da palestra Magia e Poder, gostaria de expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês por tornar a palestra Magia e Poder uma experiência verdadeiramente mágica e enriquecedora. Estou extremamente feliz em compartilhar este conhecimento com pessoas tão interessadas e comprometidas com o conhecimento e prontos para explorar o fascinante mundo da magia e o poder. Agradeço pela sua audiência, sua presença valorizou significativamente o conteúdo compartilhado. Espero que tenha encontrado inspiração e novos insights durante a palestra. Fico à disposição para continuar a discussão e aprofundar os temas abordados. Se tiverem alguma pergunta e desejarem compartilhar suas próprias experiências relacionadas à magia e poder, não hesitem em entrar em contato.
Agradeço novamente por fazerem parte deste momento especial. Vocês são a verdadeira magia que tornou este evento extraordinário. Grato por sua audiência.